A Intel finalmente lançou a 11ª geração de processadores e ela finalmente saiu dos 14 nanômetros. Cara, 1º de abril, todo mundo sabe que é pegadinha. Ou na verdade ela não saiu dos 14 nanômetros, o que é uma história um pouco complicada e você realmente precisa assistir esse vídeo para saber o que aconteceu e se realmente vale a pena comprar a 11ª geração de processadores, que já estava à venda antes mesmo de ser lançada. Mas será que eles realmente conseguiram trazer uma novidade ou foi um grande fracasso? A Cooler Master traz a nova MWE Bronze V2, a série MWE que você já conhece, melhorada com certificação 80 Plus Bronze, tecnologia de circuito DC-DC que garante níveis mínimos de ruído nas linhas 3V e 5V, cabos flat discretos que facilitam a instalação e eliminam o pique 3 em 1 do seu PC. Aproveite o modo Fanless, que garante um PC silencioso em baixa demanda. Qualidade, 5 anos de garantia nacional, atendimento em português e processo local com a série MWE Bronze V2. Confira mais no link na descrição. E explicar a 11ª geração de processadores da Intel é um tanto quanto complicado. Eles sim saíram dos 14 nanômetros, mas eles voltaram para os 14 nanômetros, tudo isso na mesma geração. Afinal, eles fizeram um backport dos 10 nanômetros, do que seria uma geração que seria construída em 10 nanômetros, eles simplesmente aumentaram para construir em 14 nanômetros. Isso talvez porque eles não tinham a capacidade de produção ou por qualquer outro motivo que não faz muita diferença para você que acabou recebendo mais um processador 14 nanômetros, sei lá quantos plus a gente já chegou no momento. Então, ainda é um processador de 14 nanômetros. Mas a pergunta é, será que realmente houve evolução? Será que vale a pena comprar a 11ª geração? Ou foi um completo fracasso? Bom, a gente pode dizer que além dessa incrível alteração que a Intel conseguiu, ela fez uma outra grande magia. A gente saiu de um Core i9 com 10 cores e 20 threads e a Intel conseguiu a grande magia de transformar isso aqui num Core i7. Sim, a gente tem um Core i9 11900K, mas ele é basicamente um Core i7 com esteroides. Antes mesmo do lançamento a gente já tinha análises do Core i7 11700K, isso porque algumas lojas começaram a vender antes mesmo do lançamento. Então os reviewers puderam comprar lá fora os seus exemplares e fazer os testes. Não foi nem um pouco positivo. Na verdade, o que a gente viu de desempenho foi o que a gente poderia chamar de um desperdício de areia. Na verdade, foi o que o Gamers Nexus chamou e eu sou obrigado a concordar com eles. Porque com todo esse malabarismo para conseguir trazer algum tipo de avanço, inovação e ganho de desempenho, na verdade foi um grande desperdício de tempo para todo mundo. A Intel poderia simplesmente ter renomeado os seus processadores de 10ª geração ou simplesmente não ter lançado um 11700K. E se o 11700K já não era nem um pouco empolgante, conseguia trazer pouquíssimo avanço em relação ao 10700K, pelo menos em relação à performance, na parte do consumo ele conseguiu trazer um bom avanço. Um avanço eu digo mais consumo, não menos consumo. Então se com 11700K já não era algo realmente empolgante, o que esperar então de um 11900K, um processador de 8 cores e 16 threads, com um turbo boost maior e agora com tecnologias de boost maior e mais inovadoras da Intel em relação a um 10 cores e 20 threads. Sim, a Intel tirou 2 cores e 4 threads do seu processador topo de linha que já não conseguia concorrer com um Ryzen 9. É importante lembrar que na geração anterior o i9 10900K já era o processador mais poderoso da linha, com 10 cores e 20 threads, e conseguia se sair bem em alguns cenários, mas ele não conseguia superar, por exemplo, o Ryzen 9 5900X, que tinha 12 cores e 24 threads. Então, além dele ter um IPC que era capaz de competir com o i9 10900K, o que significa um bom desempenho em games, em aplicações que usam mais o single, a gente ainda tinha um processador que, pela lógica, era mais poderoso. Afinal, são 12 cores e 24 threads contra 10 cores e 20 threads. E olha, a gente nem está trazendo para a mesa o 5950X, que são 16 cores, 32 threads. Então, nesse quesito, a Intel já estava superada. Mas, tirando o Ryzen 9 da mesa e deixando apenas o Core i9, o 11900K conseguiu sim trazer um grande avanço. Em pouquíssimos casos. Em alguns jogos ele consegue superar o 10900K por pequena margem, enquanto que em outros ele consegue perder para o 10900K. E a gente nem está falando então de eficiência energética. Em relação à eficiência energética a gente não teve nenhum avanço. Sim, o 11900K consegue ganhar em alguns casos,
mas para isso ele também consome mais. E a relação do consumo-desempenho acaba ficando igual. Então não houve de fato uma evolução na eficiência energética. Quando ele está rodando em estoque, ele funciona razoavelmente bem e consegue ficar próximo ali dos seus concorrentes em relação a TDP, em relação a consumo e temperatura, o que não é algo exatamente empolgante. Mas a gente não tem só o i9 11900K na linha. Se a gente tivesse só o i9 11900K na linha e o i7 11700K na linha, a gente poderia completamente descartar a 11ª geração da Intel e talvez colocar no hall da fama junto com o FX 9590 e talvez o FX 8370. Aqueles processadores para a gente esquecer, junto talvez com o Pentium 4 HT e algumas outras peripécias dos fabricantes nos últimos anos. Então sim, 11900K e 11700K são processadores que provavelmente não vão ter nenhum tipo de benefício que possam torná-los recomendáveis, a não ser que você encontre num preço menor do que a concorrência, o que é pouco provável, uma vez que até os scalpers já estão de olho no 11900K por algum motivo. A gente não consegue entender exatamente qual é. Mas eu não consigo ver, por exemplo, como que você sairia do seu 10900K para o 11900K. É simplesmente não justificável. Além de você ter um multithread melhor, com 10 cores e 20 threads, você vai ter um ganho praticamente insignificante para a 11ª geração. A não ser que você vá se beneficiar desses pequenos avanços em casos muito específicos, leia-se se você vai ganhar dinheiro com essa diferença, realmente não faz nenhum sentido. E mesmo para quem está fazendo upgrade de gerações anteriores, não faz sentido. Ainda que você não encontre um Core i9 10900K, o que parece ter se tornado uma coisa normal recentemente, já que a Intel lançou vários modelos para tentar trazer disponibilidade, mas parece ter dificuldade em manter o processador em linha. Não sei se eles estão conseguindo aproveitar bem, né, as suas panquecas ou se realmente está tendo uma alta demanda, mas é difícil encontrar um 10900 de qualquer tipo, seja K, não K, KS ou KF. Então, a não ser que você não consiga comprar, a não ser que você consiga comprar bem mais barato ou mais barato do que um processador da geração anterior, não compensa. Ah, Robson, mas eu não achei o 10900K, eu não achei o 10700K, então vou comprar a 11ª geração. Talvez até fosse justificável se você não tivesse a opção de um Ryzen 7. Afinal, é bom lembrar, a gente tem um processador de 8 cores e 16 threads na linha da AMD, que é muito bom por sinal. E é lá, justamente nessa faixa, que o 11700K e o 11900K acabam se encaixando. Ainda que em alguns casos o 11900K consiga bater o 5800X, o caso é que ele pode consumir mais, pode gastar mais e talvez até custar mais, o que provavelmente vai ser o caso. A verdade é que a única chance da Intel realmente conseguir emplacar esses processadores é ela conseguir bater a baixa disponibilidade de processadores da AMD, já que os scalpers, os cambistas, continuam comprando esses processadores, mas em algum momento eles devem parar com isso e aí a gente vai realmente conseguir ver onde é que se encaixa esses processadores. Mas sim, parece que por enquanto foi um grande fracasso a 11ª geração da Intel, com um downgrade no i9 11900K, que por vezes não consegue bater nem o 10900K e concorre com um processador que nem é o mais poderoso da AMD nas linhas. E se a gente for colocar em preço e comparar com o 5900X, então não fica nem um pouco bonita a disputa. Como nem só de processadores topo de linha vive uma fabricante, nós temos ainda os processadores intermediários. E isso é o que pode salvar a Intel de um grande vexame com a 11ª geração de processadores. Diferente dos i9 e dos i7, o i5-11600K conseguiu trazer um bom avanço em relação à geração anterior, em alguns casos ficando em torno de 10 a 20% acima do Core i5-10600K. Em games a situação é um pouco complicada, apesar dele conseguir ultrapassar o 10600K, não é em todos os casos, na verdade tem casos que ele consegue ser pior do que o 10600K, mas numa média geral ele consegue se equiparar ao Ryzen 5 5600X, o que pode não parecer muito, afinal o 5600X deveria ser considerado um processador da geração anterior, já que a AMD já se encaminha para a próxima, enquanto a Intel está lançando nesse entremeio a 11ª geração, mas já é um grande avanço, considerando que o i5 10600K custa menos do que o Ryzen 5 5600X. Sim, o 10600K pode consumir um pouco mais, mas na verdade eles estão bem próximos, e dependendo da tarefa, dependendo da aplicação, ele pode até ser um pouco mais eficiente do que o 5600X. Mas a gente está falando aqui de números que realmente não fazem tanta diferença no desempenho final ou mesmo no custo final. A verdade é que o 10600K foi realmente um salto interessante em relação ao 10600K e conseguiu colocar a Intel em pé de igualdade para concorrer com o Ryzen 5 5600X, que pode ser considerado talvez o melhor custo-benefício
para games. Os ganhos da linha i5, mesmo que marginais, estão lá, assim como os ganhos da linha i9. É claro que se você estiver montando um setup um pouco mais caro com uma placa de vídeo high-end, dificilmente você vai jogar em 1080p e perceber essa diferença. Então, praticamente todos os processadores nessa faixa de desempenho estão empatados, já que o limitador deve ser primeiro a GPU. E eu não estou falando só do i5 10600K, que claro, para se tirar vantagem, é importante que você faça o overclock, ou que pelo menos você pense em fazer overclock. Mas a Intel também tem processadores que não são voltados para overclock na linha i5. A gente tem o 11400 e o 11400F, que são processadores mais custo-benefício, ainda mais o KF, que não tem os gráficos integrados. Aliás, falando em gráficos integrados, a gente teve uma evolução interessante com os processadores trazendo agora os gráficos Z da Intel em alguns modelos, e a gente consegue ter um avanço interessante em relação ao gráfico integrado da geração anterior. Eu não sei o quanto isso torna realmente interessante a coisa, afinal a gente está falando de processadores Core i5, i7 e i9. Mas se a gente teve um avanço interessante nos Core i5, o que dizer então dos Core i3? O que dizer dos Core i3 mesmo? Ah não, não tem Core i3. Como não? Não tem. Eles não vão lançar Core i3. Não? Não vai ter. Ele não vai ter. Oxi. Eles vão só usar os da 10ª geração. É sério? É isso mesmo, é isso que vocês ouviram a gente comentando. Não vai ter i3 de 11ª geração. Isso porque a Intel simplesmente vai reutilizar os processadores da 10ª geração e a gente vai continuar tendo os i3 que a gente já conhece. Então, a gente pode dizer que os únicos produtos que realmente prestaram da 11ª geração foram os processadores Core i5, o que é curioso e nos lembra um pouco da AMD, onde lá atrás ela deixou de competir com os processadores de alto desempenho mainstream e high-end para competir só com os de entrada intermediária. Parece que o jogo virou fortemente para a AMD, não é mesmo? E quem ria lá atrás parece que está chorando hoje em dia. Então, dá pra gente considerar que o i5 11600K é o melhor processador que tem da 10ª geração e talvez o melhor processador que você possa comprar para games. Se a gente descartar os outros poréns. É importante lembrar que os processadores K, como eu disse, são um grande diferencial em relação a overclock. E em relação ao overclock, bom, os processadores estão por todo lado, eles não têm exatamente uma média pra gente dizer, não, é sensacional para overclock ou não é grande coisa para overclock. Como vocês já devem imaginar, para overclock depende muito do chip, não existe uma regra especificamente. Então, um review pode receber uma boa média de overclock, enquanto que outro reviewer pode conseguir uma média bem baixa, porque depende muito da qualidade do chip. Alguns reviewers conseguiram uma média na casa dos 4.9, alguns conseguiram um overclock maior e alguns conseguiram overclock maior na 10ª geração, porque novamente depende do chip. A boa notícia é que agora você não precisa de placas-mãe da série Z para conseguir clocks de memória mais alto, mas dependendo de onde você quer chegar com os clocks, agora a gente tem a mesma coisa que tem nos Ryzen. A gente tem o Gear 1 e Gear 2, que seriam a primeira e a segunda marcha, que basicamente são como nos Ryzen, onde você divide o multiplicador da memória com as opções de 1 para 1 e 1 para 2, o que basicamente aumenta a latência e não beneficia muito o processador. Então você vai ter um clock super alto de memória, mas que na verdade na prática não vai trazer grandes benefícios para você, além de poder colocar na sua assinatura do fórum. Fora isso, a gente ainda tem o problema do consumo e da temperatura. Eu sei o que você vai falar, pera, mas você acabou de falar que não tem problema nenhum com temperatura e consumo, que tá tudo dentro do normal. E realmente, se você utilizar em estoque, o que mesmo assim, naquele momento em que os processadores alcançam o boost máximo, já alcança um pico bem alto, mas isso é coisa de 1 minuto mais ou menos. O problema é que quando você compra um processador K, dificilmente você vai usar ele em estoque. E mesmo que você não vá fazer overclock, existem algumas fabricantes de placa-mãe, praticamente todas elas, que trazem algumas opções para melhorar o desempenho do seu processador. E às vezes eles vêm ativados de fábrica. O que significa que você pode ter picos de consumo na casa dos 300 watts com 11900K ou picos absurdos com 11600K. Então, se você vai pegar um processador desbloqueado, corre o risco de você atingir altas taxas de consumo e de temperatura. Afinal, o MCE, o Multi-Core Enhancement das placas-mãe, acaba colocando aquele limite menor que a Intel coloca de boost o tempo todo, o que significa que o processador vai trabalhar no máximo que der o tempo todo. Por isso, e talvez só por isso, as fabricantes trouxeram a Z590 com uma construção bem mais robusta, com mais fases no VRM, capaz de sustentar um grande overclock, porque mesmo que você não vá fazer overclock, talvez a fabricante faça por você. E com isso você vai conseguir altas taxas de consumo e temperatura. Claro, a gente ainda tem alguns benefícios como o PCI Express 4.0 e outras coisas que já estavam disponíveis na linha Ryzen, e
a gente poderia talvez esquecer aqui de mencionar que no fim do ano a Intel prometeu lançar já a 12ª geração. Então você estaria comprando basicamente uma plataforma de curtíssima duração. E isso vai acontecer para as duas plataformas. Afinal, não existe nenhuma promessa da AMD de continuidade do M4, ou seja, trazer os Ryzen 6000 para M4. Pode acontecer, mas não existe exatamente isso no roadmap da AMD. Assim como a Intel, que já cancelou aqui o seu socket LGA e a gente vai ter um socket novo para a 12ª geração. Então, indo para qualquer um dos lados, você vai ter basicamente a mesma vida útil para os seus produtos, mas talvez você tenha algo um pouco mais eficiente na concorrência. Então, preço e a disponibilidade são as únicas coisas que podem salvar a 11ª e talvez até a 10ª geração da Intel, mas com certeza a 10ª geração deve ser mais interessante com os preços da 11ª geração ou mesmo dos Ryzen 5000. Então não foi um completo fracasso e ao mesmo tempo foi um grande fracasso, uma grande decepção do lançamento da 11ª geração da Intel. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês fariam? Comprariam 11ª geração assim mesmo? Ou comprariam uma 10ª geração? Ou comprariam um Ryzen 5000? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!